E se a sua última decisão na Terra pudesse impactar diretamente o seu despertar no mundo espiritual? E se algo que parece apenas um procedimento comum pudesse interferir nos primeiros momentos após a morte? Agora pensa comigo com toda a seriedade. O que realmente acontece nos minutos, nas horas, logo depois que o espírito se desprende do corpo? Será que tudo termina instantaneamente? Ou existe um processo que quase ninguém enxerga? Porque, segundo relatos trazidos por Chico Xavier, o desligamento entre o espírito e o corpo não acontece de forma imediata. E isso muda tudo. Se ainda existe uma ligação, mesmo que sutil, o que acontece quando o corpo é cremado logo após a morte? O espírito sente? Ele percebe? Existe algum tipo de impacto espiritual nesse momento? Ou isso é apenas medo, tradição, crença sem fundamento? Agora segura essa pergunta, porque o que você vai descobrir não é opinião. São orientações espirituais baseadas em experiências, relatos e ensinamentos que atravessaram décadas dentro da doutrina espírita. E talvez depois de entender isso, você nunca mais veja esse assunto da mesma forma, porque não estamos falando apenas de morte, estamos falando do primeiro momento da sua eternidade. E se eu te dissesse que a morte não é o fim do que você sente, mas o começo de algo que quase ninguém está preparado para enfrentar? Agora pensa comigo, com sinceridade. Quando alguém morre, o que você acredita que acontece nos primeiros segundos? Tudo simplesmente apaga, ou algo continua? Existe um detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Um detalhe que envolve decisões feitas aqui, pelos vivos, enquanto o espírito ainda pode estar em um estado que você nunca imaginou. O Espiritismo, desde as respostas dadas na questão 155 de O Livro dos Espíritos, já alertava que a separação entre o espírito e o corpo não acontece de forma instantânea para todos. Em muitos casos, esse desligamento é lento, gradual, e pode ser profundamente sensível. Agora vem a parte que quase ninguém tem coragem de discutir. E se nesse intervalo invisível, o espírito ainda estiver ligado ao corpo, percebendo, sentindo, tentando entender o que está acontecendo? E mais, e se decisões como a cremação feitas rapidamente interferirem diretamente nesse processo? Ao longo deste vídeo, você vai entender o que realmente acontece nesse momento, com base nos ensinamentos da doutrina espírita, nas orientações atribuídas a Chico Xavier e em relatos que desafiam completamente a visão material da vida. Mas existe um ponto específico, uma orientação que muitos ignoram e que pode fazer toda a diferença na passagem de um espírito. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Agora me diz uma coisa. Você realmente está preparado para o que acontece depois do último suspiro? Existe um instante que ninguém consegue descrever completamente, mas todos, sem exceção, vão viver. O último segundo antes da morte não é apenas o fim de uma função biológica, é uma ruptura, uma mudança brusca de percepção. É como se algo dentro de você se soltasse, mas sem perder a consciência. Agora presta atenção nisso. De acordo com a resposta à questão 155 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o espírito não abandona o corpo como quem apaga uma luz. Em muitos casos, ele ainda permanece ligado, observando, sentindo, tentando compreender o que acabou de acontecer. E é aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Imagine abrir os olhos e perceber que as pessoas estão ao seu redor, chorando, tocando no seu corpo. Mas você não consegue responder. Você vê, você escuta, você sente, mas não consegue se comunicar. Essa lucidez inicial pode durar segundos, minutos, ou até mais tempo, dependendo do estado espiritual de cada um. E sabe o que mais impressiona? Muitos não percebem imediatamente que morreram. A consciência continua ativa, mas o entendimento não acompanha na mesma velocidade. É como acordar em um lugar desconhecido, sem saber como chegou ali. E nesse exato momento, algo ainda mantém o espírito ligado ao corpo físico.
Uma ligação sutil, energética, que não se rompe de forma instantânea. Agora pensa comigo. Se essa conexão ainda existe, se ainda há percepção, o que realmente acontece com o espírito durante esse intervalo? E mais importante, será que tudo o que fazemos com o corpo nesse momento é realmente indiferente? É aqui que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. E o próximo ponto revela um erro silencioso que quase todos cometem, sem sequer perceber. Existe algo que acontece quase sempre após a morte, e ninguém percebe o impacto real disso. Tudo começa com a pressa. A pressa em resolver documentos, em organizar o velório, em tomar decisões rápidas. A família está abalada, emocionalmente fragilizada, e muitas escolhas são feitas no automático. Ninguém para pensar no que está acontecendo com o espírito naquele exato momento. Agora me responde com sinceridade. Alguém te ensinou o que fazer espiritualmente nas primeiras horas após a morte de uma pessoa? A maioria nunca ouviu nada sobre isso. E é justamente aí que mora o erro silencioso. Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, o momento após a morte é um dos mais delicados para o espírito. Em O Livro dos Espíritos, na questão 165, é explicado que a separação entre o espírito e o corpo pode ser mais ou menos dolorosa, dependendo do grau de apego à matéria. Ou seja, não é só morrer. Existe um processo. Agora pensa no seguinte cenário. Enquanto a família corre para decidir horários, procedimentos e até a forma de destino do corpo, o espírito pode ainda estar tentando entender o que aconteceu, podendo inclusive sentir reflexos dessa ligação. E ninguém percebe, ninguém orienta, ninguém fala sobre isso. Esse é o ponto que muda tudo, porque não se trata apenas de respeito ao corpo. Se trata de respeito ao processo espiritual de quem acabou de desencarnar. E existe uma decisão específica, muito comum hoje em dia, que pode intensificar ainda mais esse momento se for feita sem consciência. Você provavelmente já ouviu falar dela, mas nunca te explicaram o que realmente pode estar por trás. E é exatamente isso que começa a ficar mais claro agora. Agora entra em um ponto que muda completamente tudo o que você imaginava sobre a morte. A consciência não desliga. Ela não apaga no momento em que o coração para. Ela continua ativa, lúcida em muitos casos, e carregando exatamente quem você é por dentro. Segundo a resposta à questão 158 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, após a morte, o espírito conserva sua individualidade, sua consciência e até suas percepções. Ele não se transforma instantaneamente em algo diferente. Ele continua sendo ele mesmo. Agora pensa no impacto disso. Se a consciência continua, então a experiência da morte não é um vazio. É uma transição consciente. E é aqui que muitas pessoas se surpreendem. Porque nem todos entram imediatamente em um estado de paz ou clareza. Alguns permanecem confusos. Outros sentem apego ao corpo, ao ambiente, às pessoas. Em certos casos, o espírito ainda tenta interagir com o mundo físico, sem entender por que não consegue. Você já imaginou estar consciente, vendo tudo ao seu redor, mas sem conseguir ser visto ou ouvido? Essa sensação pode ser mais comum do que você imagina. E em relatos trazidos por Chico Xavier, através de diversas psicografias, há descrições de espíritos que permaneceram próximos ao próprio corpo por algum tempo, acompanhando tudo o que acontecia. Agora segura essa ideia. Se a consciência continua ativa, se o espírito ainda percebe o ambiente, então cada decisão tomada nesse período pode ter um impacto muito maior do que parece. Nada é tão imediato quanto as pessoas pensam. Existe um intervalo. E esse intervalo é mais importante do que quase todo mundo imagina. E é exatamente sobre esse espaço invisível, entre a morte e o desligamento completo, que quase ninguém fala, mas que você precisa entender agora. Existe um espaço que ninguém vê, mas que todo espírito atravessa. Não é mais a vida física. Ainda não é plenamente a vida espiritual. É um intervalo. Um estado de transição onde tudo parece ao mesmo tempo próximo e distante. E é aqui que muitas verdades começam a surgir.
De acordo com os ensinamentos presentes em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, de Allan Kardec, o desligamento do espírito em relação ao corpo não ocorre de maneira uniforme. Em alguns casos, ele pode ser quase imediato. Em outros, pode levar horas até dias, dependendo do grau de materialidade, apego e consciência espiritual. Agora, imagina isso acontecendo. O corpo já não responde, mas o espírito ainda sente uma ligação sutil, como se fios invisíveis ainda o conectassem à matéria. Ele percebe o ambiente, reconhece vozes, sente a presença das pessoas, mas já não pertence totalmente àquele plano. É como estar entre dois mundos ao mesmo tempo, e esse estado pode ser confuso. Alguns espíritos não entendem o que aconteceu. Outros acreditam que ainda estão vivos. Há aqueles que tentam se comunicar, tocar, avisar, e não conseguem. Essa sensação de impotência pode gerar angústia, medo ou até revolta. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais sensível. Durante esse intervalo, qualquer intervenção no corpo físico pode repercutir espiritualmente, justamente por causa dessa ligação ainda existente. Agora pensa com profundidade. Se o espírito ainda está parcialmente conectado, se ainda percebe, então o tempo e a forma como lidamos com o corpo não são apenas questões práticas, são questões espirituais. E é exatamente isso que nos leva a um ponto ainda mais delicado. Porque essa ligação não é apenas simbólica. Ela pode gerar efeitos reais, sensações que muitos sequer imaginam. E o próximo passo revela algo que vai além da teoria. Agora chegamos em um ponto que a maioria das pessoas nunca considerou de verdade. Mesmo após a morte, o corpo pode ainda responder ao espírito. Não da forma que estamos acostumados a entender, mas através de uma ligação profunda, energética, que ainda não foi completamente desfeita. Segundo os ensinamentos presentes em O Livro dos Espíritos, nas questões 155 e 165, de Allan Kardec, o desligamento entre o espírito e o corpo acontece de maneira gradual, como um laço que vai sendo desfeito aos poucos. Esse laço é conhecido como perispírito. E enquanto essa conexão existe, o espírito pode ainda experimentar reflexos daquilo que acontece com o corpo físico. Agora pensa com atenção. Não se trata de dor física como conhecemos, mas de uma sensação que mistura percepção, apego e ligação vibracional. Em espíritos mais ligados à matéria, essa conexão pode ser mais intensa, mais prolongada e mais sensível. Relatos trazidos por Chico Xavier, especialmente em obras atribuídas ao espírito André Luiz, descrevem situações em que o espírito ainda se sentia conectado ao corpo por um certo tempo, percebendo alterações ao redor, inclusive intervenções físicas. Isso muda completamente a forma de ver esse momento. Porque o corpo deixa de ser apenas matéria inerte. Ele ainda representa, por um período, um ponto de ligação com a consciência. E é exatamente por isso que certas decisões precisam ser feitas com mais consciência do que emoção. Agora segura essa reflexão. Se ainda existe essa conexão, se ainda há percepção, então o que acontece quando o corpo é submetido a processos imediatos, intensos e irreversíveis? Essa é a pergunta que quase ninguém responde com clareza. E é exatamente aqui que entramos no ponto mais delicado e mais evitado de todos. Agora chegamos ao ponto que mais gera dúvidas, e ao mesmo tempo, mais silêncio. A cremação. Hoje ela é vista como algo prático, moderno, até mais simples para a família. Em muitos casos, é uma escolha feita rapidamente, sem reflexão espiritual profunda. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém explica. O espiritismo não proíbe a cremação. Isso é importante deixar claro. Mas existe uma orientação que muda completamente a forma como essa decisão deve ser feita. Em diversas orientações atribuídas a Chico Xavier, é recomendado que a cremação não aconteça de forma imediata. Existe um tempo que precisa ser respeitado, justamente por causa daquele processo que você já entendeu até aqui. A ligação entre o espírito e o corpo. Agora pensa comigo com seriedade. Se essa conexão ainda não foi completamente rompida, se o espírito ainda pode estar em um estado de percepção,
O que acontece quando o corpo é submetido a um processo intenso e definitivo como a cremação? Essa não é uma pergunta confortável, mas é necessária, porque não se trata de condenar a prática. Se trata de entender o momento certo. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. A decisão é tomada com base apenas no mundo físico, logística, custo, rapidez. Mas quase nunca se considera o estado espiritual de quem acabou de desencarnar. E esse é o ponto que muda tudo. Porque o problema não está na cremação em si, está no tempo em que ela é realizada. E existe um intervalo que pode fazer toda a diferença nesse processo. Um intervalo que poucos respeitam, e que pode determinar se a passagem será mais tranquila ou mais confusa. Agora a pergunta que você precisa fazer é outra. Quanto tempo realmente é necessário? E por que esse tempo é tão importante? É isso que começa a ser revelado agora. Agora você vai entender o ponto mais ignorado, e talvez o mais decisivo de todos. O tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo do espírito. Porque depois da morte, cada consciência passa por um ritmo diferente de desligamento. Não existe um padrão único. Não existe um prazo exato que funcione para todos. E é exatamente por isso que a pressa pode ser um problema. Segundo explicações presentes em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões que tratam do desprendimento da alma, o rompimento dos laços entre o espírito e o corpo depende do grau de apego à matéria, da evolução espiritual e até da forma como a pessoa viveu. Agora pensa com profundidade. Uma pessoa muito materialista, extremamente apegada ao corpo, pode ter um desligamento mais lento. Já alguém com maior compreensão espiritual pode passar por esse processo de forma mais leve e rápida. Mas aqui está o ponto central. Você não tem como saber em qual condição aquele espírito está. E mesmo assim, decisões são tomadas rapidamente. É por isso que, em orientações atribuídas a Chico Xavier, existe a recomendação de se aguardar um período antes de qualquer procedimento definitivo com o corpo. Um tempo de respeito. Um tempo de segurança espiritual. Muitas vezes se fala em cerca de 72 horas. Mas entende isso com clareza. Não é um número mágico. É uma margem de proteção. Um cuidado baseado na compreensão de que o desligamento pode ainda estar em andamento. Agora pensa no impacto disso. Esse tempo pode ser a diferença entre um espírito que se liberta com tranquilidade e um espírito que ainda se sente ligado, confuso, tentando compreender o que está acontecendo. E aqui surge uma questão que aprofunda ainda mais tudo isso. Se esse tempo não for respeitado, o que o espírito pode realmente experimentar? Existem relatos que vão além da teoria, relatos que mostram sensações, percepções e experiências que desafiam completamente a lógica material. E é exatamente isso que você vai começar a entender agora. Agora sai da teoria e entra na experiência. Porque existem relatos que não apenas explicam, eles fazem sentir. Em diversas obras psicografadas por Chico Xavier, especialmente nas narrativas atribuídas ao espírito André Luiz, há descrições de momentos logo após a morte que quebram completamente a ideia de inconsciência. Espíritos que despertam e ainda se veem próximos ao próprio corpo, que acompanham o velório, que tentam falar com familiares e não conseguem, que sentem um estranhamento profundo por ainda estarem conscientes, mas sem controle sobre o ambiente físico. Agora imagina isso acontecendo com você. Você observa tudo, reconhece as pessoas, percebe o ambiente. Mas existe uma barreira invisível entre você e o mundo. E o mais impactante, alguns relatos descrevem uma sensação de ligação persistente com o corpo, como se ainda houvesse um ponto de referência, uma atração, algo que mantém o espírito próximo daquela matéria que acabou de deixar. Isso não acontece com todos, mas acontece com muitos. E aqui está o ponto que quase ninguém tem coragem de encarar. Se o espírito ainda está nesse estado, ainda percebendo, ainda ligado de alguma forma, então qualquer intervenção feita nesse período pode ser percebida por ele, não como dor física comum, mas como um impacto real na sua experiência.
Agora segura essa imagem. Consciência ativa, ligação parcial, confusão, tentativa de entendimento e, ao mesmo tempo, decisões sendo tomadas rapidamente no mundo físico. É nesse contraste que tudo se torna mais delicado, porque não se trata mais de teoria espiritual, se trata de experiência. E quando você entende isso, uma nova pergunta surge de forma inevitável. Se essa percepção existe, o que exatamente o espírito pode sentir nesse processo? Existe algo além da confusão, algo mais profundo, algo que toca diretamente na forma como a passagem é vivida. Agora chegamos a um ponto que poucos conseguem explicar, mas muitos já sentiram. A dor espiritual não é uma dor física como a que o corpo sente, é algo mais profundo. É uma mistura de apego, confusão, perda de controle e dificuldade de aceitação, e ela pode ser intensa, segundo os ensinamentos presentes em O Céu e o Inferno. Segunda parte. Exemplos de espíritos em sofrimento, de Allan Kardec. Muitos espíritos descrevem estados de perturbação após a morte. Eles não compreendem completamente o que aconteceu. Sentem-se deslocados, presos a pensamentos, emoções e, principalmente, ao apego à vida material. Agora pensa com sinceridade. Se alguém viveu a vida inteira muito ligado ao corpo, às posses, às sensações físicas, como esse espírito reage quando tudo isso desaparece de uma vez? A dificuldade não está na morte em si, está no desapego, e é exatamente aí que essa dor começa. Ela surge quando o espírito ainda tenta se agarrar ao que já não pertence mais a ele. Quando ele ainda se reconhece no corpo, no ambiente, nas pessoas, mas percebe que não consegue mais interagir. E isso pode gerar angústia. Agora conecta isso com tudo o que você já entendeu até aqui. Se esse espírito ainda está em processo de desligamento, se ainda existe uma ligação com o corpo, então, qualquer ação precipitada pode intensificar essa sensação de perda e desorientação. Não porque a prática em si seja errada, mas porque o momento pode não ser o adequado. E isso muda completamente a forma de olhar para tudo. Porque não estamos falando de matéria, estamos falando de experiência consciente. Agora vem a pergunta que talvez seja a mais importante até aqui. Se o espírito pudesse te avisar, se ele pudesse te orientar nesse momento, o que ele diria? Existe uma perspectiva que quase ninguém considera, mas que pode mudar totalmente a forma como você encara a morte. Agora olha para isso de um outro ponto de vista. E se fosse você ali? Se fosse você tentando entender o que aconteceu, ainda ligado ao ambiente, percebendo as pessoas ao redor, mas sem conseguir se comunicar, o que você gostaria que os outros soubessem? Essa pergunta muda tudo. Porque, segundo diversas comunicações espirituais presentes em obras psicografadas por Chico Xavier, muitos espíritos relatam exatamente isso. A necessidade de serem compreendidos, respeitados e, principalmente, não apressados nesse momento de transição. Eles não pedem luxo. Eles pedem consciência. Em vários relatos atribuídos a espíritos comunicantes, existe um ponto em comum: o desejo de tempo. Tempo para compreender, para se desprender, para aceitar a nova condição. Agora pensa no impacto disso. Enquanto os vivos estão focados em resolver tudo rapidamente, o espírito pode estar vivendo um dos momentos mais delicados da sua existência. E ele não consegue explicar isso. Ele não consegue pedir. Ele não consegue interferir. E é por isso que o conhecimento faz tanta diferença. Porque quem entende, age diferente. Quem sabe que existe um processo, respeita esse processo. Agora guarda essa ideia. Se os espíritos pudessem te dar uma orientação direta, simples e clara, seria algo assim: não tenham pressa. Respeitem o tempo. Entendam que a morte não é um instante. É uma passagem. E isso leva a uma reflexão ainda maior. Porque não se trata apenas do que acontece depois da morte. Se trata do que você acredita enquanto está vivo. E é exatamente isso que começa a se expandir agora. Agora amplia o olhar. Porque isso não pertence apenas a uma doutrina,
pertence a uma verdade que atravessa diferentes caminhos espirituais. Quando você observa com atenção, percebe que a ideia de continuidade da vida não está apenas no Espiritismo. Ela está presente na Bíblia Sagrada, quando em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é dito que o corpo retorna ao pó e o espírito retorna a Deus que o concedeu. Isso não fala de fim, fala de retorno. E quando você conecta isso com os ensinamentos organizados por Allan Kardec, percebe que não há contradição, há aprofundamento. A vida continua, a consciência permanece, e a morte se revela como uma transição, não como um desaparecimento. Agora pensa no impacto disso. Se diferentes fontes espirituais apontam para a mesma direção, então ignorar o que acontece nesse momento não é apenas falta de informação, é falta de preparo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não tem. Preparo espiritual para lidar com a morte. Não apenas a própria, mas a de quem amamos. Porque quando esse momento chega, tudo acontece rápido demais. Emoções, decisões, pressões externas. E quase ninguém para refletir sobre o invisível. Mas o invisível está acontecendo, independente de você acreditar ou não. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Porque se a vida continua, e se existe um processo, então cada escolha feita nesse momento carrega um peso que vai além do mundo físico. E a pergunta que surge agora é inevitável. Até que ponto as decisões dos vivos interferem na experiência de quem partiu? Agora entra em um ponto que poucas pessoas têm coragem de assumir. As decisões dos vivos não ficam apenas no mundo físico. Elas alcançam o invisível. Quando alguém desencarna, tudo ao redor continua acontecendo. A família se organiza, resolve questões práticas, toma decisões importantes. Mas quase nunca se considera que, naquele mesmo momento, o espírito pode estar vivendo uma experiência real, consciente e sensível. Agora pensa com profundidade, se você já entendeu que existe um processo de desligamento, que a consciência continua ativa, que pode haver uma ligação ainda existente com o corpo, então cada escolha feita nesse período deixa de ser apenas uma formalidade. Ela se torna uma responsabilidade espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14, é reforçada a ideia de que as provas da vida e da morte possuem finalidade educativa e espiritual. Nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido dentro do processo evolutivo. E isso inclui o momento da passagem. Agora conecta isso com a realidade. Decidir pela cremação imediata, acelerar processos, tratar o corpo apenas como matéria sem valor, tudo isso pode ser feito sem intenção negativa, mas pode gerar consequências quando não há compreensão do que está acontecendo além daquilo que os olhos veem. E esse é o ponto mais delicado, porque não se trata de culpa, se trata de consciência. Quem não sabe age no automático, quem entende age com respeito. Agora faz uma reflexão sincera. Se você tivesse certeza de que alguém que você ama ainda poderia estar em um estado de percepção, ainda passando por um processo, você faria tudo da mesma forma? Ou você escolheria agir com mais cuidado, mais tempo, mais consciência? Essa pergunta muda tudo, porque ela traz para você uma responsabilidade que antes não existia. E é exatamente isso que prepara o caminho para a conclusão mais importante de todas. Agora tudo se conecta. A morte não é o fim do corpo. É o início de um processo que exige consciência, respeito e, acima de tudo, entendimento. Você viu que a consciência não se apaga, que existe um intervalo, que o espírito pode perceber, sentir, tentar compreender, e que esse momento, muitas vezes ignorado, pode ser um dos mais delicados de toda a existência. E isso muda completamente a forma de encarar tudo, porque o que fazemos depois da morte não é apenas um ritual. É uma participação direta no processo de transição de alguém. Em O Livro dos Espíritos, ao tratar da natureza da alma e sua sobrevivência, Allan Kardec deixa claro que o espírito leva consigo sua consciência, suas impressões,
sua realidade íntima. Nada se perde, nada é apagado. Agora pensa no impacto disso. Se nada se perde, então cada momento importa. Cada decisão importa. Cada atitude tomada nesse intervalo pode facilitar ou dificultar a passagem. E é aqui que surge a chave de tudo: o respeito. Não um respeito superficial, social, automático. Um respeito consciente. Respeitar o tempo do espírito. Respeitar o processo. Respeitar aquilo que não vemos, mas que existe. Porque quando você entende isso, a morte deixa de ser um evento distante e passa a ser uma realidade que pede preparo. Não apenas para quando chegar a sua vez, mas para quando você precisar decidir por alguém. E agora a pergunta final não é sobre a morte. É sobre você. Se esse momento chegasse hoje, você estaria preparado para lidar com ele da forma correta? E mais importante, as pessoas ao seu redor saberiam como agir por você? Essa resposta pode mudar tudo daqui para frente.